Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem avançar mesmo quando tudo parece dar errado, enquanto a maioria desiste no primeiro tropeço? A diferença não está apenas em talento ou sorte. O segredo está em algo simples: a forma como elas lidam com os erros e como organizam a semana. Isso pode parecer óbvio, mas poucas pessoas realmente aplicam. Muitos acreditam que precisam de uma rotina perfeita, sem falhas, para alcançar grandes resultados. Esse é um dos maiores equívocos da mentalidade moderna. A verdade é outra: perfeição não existe. O que realmente importa é a constância, ainda que imperfeita. Quem compreende esse princípio já está anos à frente da maioria. Imagine duas pessoas caminhando em direção ao mesmo objetivo. Ambas precisam dar 100 passos para alcançar o sucesso. A primeira é disciplinada, mas rígida demais. No dia em que falha, acredita que perdeu tudo e decide abandonar o processo. Já a segunda pessoa, mesmo tropeçando em diversos momentos, escolhe levantar e seguir. Quem você acha que chegará ao destino? É evidente, a que nunca desiste. Esse é o ponto central que separa os vencedores de todos os outros. Não se trata de evitar erros, mas de aprender a retornar rapidamente após cada falha. Quando você entende isso, um peso enorme sai dos seus ombros. Não é necessário acordar todos os dias às 5 da manhã ou seguir uma rotina militar. O que você precisa é de uma rotina que resista ao tempo, que suporte os altos e baixos naturais da vida. Agora pense comigo, quantas vezes você já iniciou um plano, seja ir para a academia, economizar dinheiro ou começar um projeto, e abandonou tudo após um deslize? Talvez tenha prometido treinar 5 vezes na semana e, ao faltar na terça, concluiu que já era. Essa mentalidade é destrutiva. O verdadeiro vencedor enxerga de outra forma. Falhei hoje, mas amanhã continuo de onde parei. É justamente essa decisão de persistir que treina sua mente. Cada vez que você opta por seguir em frente, está mostrando ao seu subconsciente que é maior que a preguiça, maior que as desculpas, maior que os tropeços. Esse é o alicerce de uma mentalidade milionária. O autor Napoleon Hill dizia que todo grande legado começa primeiro na mente, depois se transforma em hábito, e só então se materializa na realidade. Se você aceita que os erros são parte do processo, mas recusa-se a desistir, já está aplicando um dos princípios mais poderosos estudados por ele: a persistência consciente. Portanto, ancore essa ideia agora mesmo. Errar faz parte, desistir é escolha. E a sua escolha pode colocá-lo à frente de 99% das pessoas que vivem recomeçando sem jamais concluir nada. A chave não é uma disciplina impecável, mas uma disciplina que se mantém viva, mesmo quando imperfeita. Este é o primeiro passo da nossa jornada: entender que constância supera a perfeição. Agora que você entendeu que a constância é mais poderosa do que a perfeição, precisamos dar um passo além. A pergunta que surge é: como transformar esse princípio em prática no dia a dia? A resposta está em algo que muitos subestimam: o planejamento semanal. A maioria das pessoas vive reagindo ao que acontece. Elas acordam, se deixam levar pelas urgências do trabalho, pelos compromissos familiares, e quando percebem, já é domingo novamente. Essa rotina reativa cria a sensação de que a vida está passando sem que nada significativo aconteça. Mas existe um antídoto poderoso: assumir o controle da sua semana antes que ela comece. Pense nisso como se fosse um mapa. Você jamais viajaria para um destino desconhecido sem um roteiro ou uma direção. Ainda assim, a maior parte das pessoas vive sem um mapa para a própria vida. É por isso que Napoleon Hill insistia que escrever objetivos claros era um ato indispensável para qualquer pessoa que desejasse prosperar. O simples gesto de colocar no papel aquilo que você quer realizar é como dar uma ordem direta ao cérebro e ao subconsciente.
Você não precisa de 5 horas livres por dia para mudar a sua história. Não precisa esperar as férias, nem um cenário perfeito. O que você precisa é de pelo menos 30 minutos dedicados a planejar e organizar as suas prioridades. Pode ser no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. O importante é que seja feito. Esse hábito simples cria um efeito multiplicador. Quando você escreve 3 metas claras para a semana e define o próximo passo prático para cada uma, sua mente ganha direção. Deixa de ser refém da correria e passa a agir com foco. Imagine, por exemplo, que você deseja melhorar sua saúde. Em vez de dizer quero ser saudável, você escreve quero caminhar 30 minutos por dia, de segunda a sexta. Essa definição clara é poderosa, porque elimina a ambiguidade. Outro exemplo, se o seu desejo é crescer no trabalho, em vez de afirmar quero ser promovido, você pode definir quero desenvolver minha habilidade de liderança lendo um livro e aplicando uma técnica com a equipe nesta semana. Isso é simples, específico e mensurável. Cada pequena ação cria uma corrente de progresso. E mesmo que você falhe em 1 ou 2 dias, o que importa é voltar ao plano. Essa prática não apenas organiza sua rotina, mas também reforça dentro de você a mentalidade de quem constrói algo sólido. Napoleon Hill também lembrava que um desejo escrito e um plano definido valem mais do que anos de sonhos vagos. Essa é a diferença entre quem apenas imagina e quem realmente progride. Quando você planeja, envia uma mensagem clara ao universo, ou a Deus, como preferir, de que está pronto para receber mais, porque a vida recompensa aqueles que se preparam. Até aqui, já entendemos que a constância é superior à perfeição e que o planejamento semanal é a chave para transformar objetivos em passos práticos. Agora precisamos falar sobre o fator que mais separa quem sonha de quem realiza: o uso inteligente do tempo. Todos nós recebemos a mesma quantia de horas por dia. São 24 horas para cada pessoa, sem exceções. O que muda não é o tempo disponível, mas as escolhas que fazemos dentro dele. A maioria desperdiça grandes blocos com distrações, enquanto os vencedores aprendem a transformar minutos em sementes de progresso. Muitos dizem, eu não tenho tempo, mas o que realmente estão dizendo é, isso não é prioridade para mim. Essa é uma verdade dura de aceitar, mas libertadora, porque a partir do momento em que você admite que o tempo existe, passa a reconhecer que pode controlá-lo. E quando você controla o tempo, passa a controlar a direção da sua vida. O segredo não é ter muitas horas livres, e sim decidir como usar pequenos espaços de forma estratégica. Imagine uma pessoa que trabalha 8 ou 10 horas por dia. Ela chega cansada em casa e acredita que não há energia para nada além de descansar. Porém, se ela reservar apenas 30 minutos para investir em um projeto pessoal, em algumas semanas já terá dado passos significativos. Napoleon Hill dizia que o tempo é o ativo mais democrático do mundo. Todos possuem, mas poucos investem com sabedoria. Essa frase resume a diferença entre quem permanece no mesmo lugar e quem constrói algo maior. Os grandes empreendedores, líderes e criadores não começaram com recursos infinitos. Eles começaram organizando suas horas de forma disciplinada. Uma estratégia simples é o método do bloco de foco. Separe períodos curtos, de 30 a 60 minutos, para se dedicar exclusivamente a uma tarefa relevante. Durante esse tempo, elimine distrações, desligue notificações, afaste o celular, concentre-se apenas no que realmente importa. 1 hora de foco absoluto vale mais do que 5 horas fragmentadas por interrupções. Outro ponto fundamental é identificar os ladrões de tempo. Redes sociais sem propósito, conversas vazias, maratonas intermináveis de séries.
Tudo isso consome energia que poderia ser canalizada para construir o futuro que você deseja. Não significa que você deve eliminar completamente o lazer, mas precisa aprender a dosá-lo. O lazer verdadeiro é aquele que recarrega, não o que rouba sua produtividade. Napoleon Hill reforçava que a disciplina de usar o tempo com propósito é o preço da liberdade. E é exatamente isso. Quando você decide sacrificar pequenos prazeres imediatos, está comprando a chance de uma vida muito maior no longo prazo. Portanto, reflita. Como você tem usado as horas que recebe todos os dias? O tempo é uma moeda que nunca volta. Cada escolha feita hoje constrói a vida que você vai habitar amanhã. Use-o com intenção e você descobrirá que já possui o recurso mais valioso para alcançar o que deseja. Chegamos ao momento em que precisamos falar sobre algo que muitos evitam: o sacrifício. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem abrir mão de certas coisas. Se você deseja construir uma vida diferente, precisa entender que alguns prazeres imediatos terão de ser substituídos por ações que geram frutos no longo prazo. Talvez isso signifique dormir 1 hora mais tarde para estudar, ou acordar 1 hora mais cedo para planejar. Talvez signifique trocar 2 horas de televisão por 2 horas dedicadas a desenvolver um projeto. Essas escolhas parecem pequenas, mas acumuladas ao longo do tempo, criam resultados extraordinários. Napoleon Hill dizia que cada sacrifício é uma semente plantada para um futuro de abundância. Essa frase revela um princípio poderoso: nada do que você renuncia hoje é perdido. Tudo se transforma em energia redirecionada para o seu crescimento. O lazer excessivo pode até parecer agradável, mas se consome seu potencial, na verdade, é uma forma de autossabotagem. Outro ponto essencial é compreender que a disciplina não é inimiga da liberdade, mas sim a sua maior guardiã. Muitos acreditam que organizar horários e seguir planos os aprisiona. Porém, a verdade é o oposto. Quanto mais disciplinado você se torna, mais livre é para escolher seu destino. A indisciplina aprisiona em ciclos de arrependimento, enquanto a disciplina abre portas. É aqui que entra a fé, seja em Deus, no universo ou simplesmente em si mesmo. Quando você decide sacrificar prazeres passageiros e permanecer no processo, envia uma mensagem clara: estou pronto para mais. Napoleon Hill observou que todos os grandes realizadores compartilhavam esse traço, uma crença inabalável de que a disciplina diária era recompensada pela vida. E lembre-se, a disciplina não significa perfeição, significa voltar ao caminho sempre que tropeçar. Você pode falhar 50 vezes, mas se continuar tentando, está construindo músculos mentais que fortalecem sua identidade. Cada vitória contra a procrastinação, por menor que seja, molda o caráter de um vencedor. Outro ensinamento de Napoleon Hill é que o fracasso temporário é apenas uma oportunidade para começar de novo com mais inteligência. Essa perspectiva muda tudo. Quando você entende que o erro não é um fim, mas um ajuste de rota, sua resiliência se multiplica. Em vez de desistir, você aprende, adapta e continua. Portanto, aceite este princípio. Sacrifício, disciplina e fé caminham juntos. Um sem o outro não gera resultado. É o sacrifício que cria espaço para a disciplina florescer. É a disciplina que mantém a fé viva nos dias difíceis. E é a fé que dá sentido ao sacrifício, transformando dor em propósito. Decida hoje. Quais prazeres você está disposto a sacrificar para conquistar seus maiores sonhos? A vida vai cobrar o preço, mas esse preço é o investimento que o tornará livre. Lembre-se, a constância, o planejamento e o uso sábio do tempo se unem aqui, no ato de sacrificar o que não serve para abrir espaço ao que realmente importa. Agora que percorremos essa jornada juntos, quero que você compreenda algo essencial.
Nada muda de verdade se você não tomar a decisão de agir. O conhecimento sem ação é apenas ilusão. Você já entendeu que constância é mais poderosa que perfeição, que o planejamento semanal é indispensável, que o uso inteligente do tempo é o diferencial e que o sacrifício é o preço do crescimento. Mas tudo isso só terá valor se a partir de hoje você escolher praticar. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado em planos de ação. Essa frase encerra uma das maiores verdades da vida. Ler, ouvir e refletir são importantes, mas são apenas o início. O que realmente transforma é aplicar, mesmo que de forma imperfeita. Você não precisa esperar o cenário perfeito, nem acumular recursos infinitos. Precisa apenas de disciplina para dar o próximo passo. Escreva suas metas, defina seu plano, dedique blocos de tempo curtos, elimine distrações e esteja disposto a sacrificar prazeres momentâneos por recompensas duradouras. E aqui entra algo ainda mais profundo: sua fé. Seja em Deus, no universo ou na força da sua própria mente, você precisa acreditar que cada esforço está construindo algo maior. A vida recompensa quem insiste, quem persiste, quem planta todos os dias, mesmo que a colheita ainda não seja visível. Napoleon Hill lembrava que a persistência é a qualidade que transforma o impossível em inevitável. Se você permanecer firme, cedo ou tarde o resultado virá. É natural sentir cansaço ou desânimo. Todos enfrentam dias difíceis. Mas nesses momentos, lembre-se de que desistir nunca é a solução. Recomeçar, ajustar a rota e continuar sempre será a atitude dos vencedores. Cada vez que você decide não abandonar, está provando para si mesmo que é capaz de construir uma vida diferente da maioria. Agora quero propor um exercício simples. Escreva imediatamente 3 metas para esta semana. Não importa se são pequenas, o que importa é começar. Pode ser ler 5 páginas de um livro, economizar um valor específico ou caminhar por 20 minutos. O essencial é que esteja escrito. Napoleon Hill dizia que um desejo escrito se torna uma ordem para o subconsciente. Ao colocar no papel, você transforma a intenção em comando e comando em ação. E antes de encerrar, quero que você deixe registrado nos comentários uma declaração de compromisso. Escreva: eu vou usar minha semana com disciplina e fé. Essa simples atitude reforça dentro de você a decisão de não deixar o tempo escorrer pelas mãos. Se este vídeo falou com você, curta agora para que mais pessoas recebam essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos de transformação pessoal. A jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Obrigado por ter chegado até o fim. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, a disciplina que você cultiva hoje é a liberdade que colherá amanhã. Nos vemos no próximo vídeo.